Pessoal, conforme o prometido, nós vamos falar dos dois planos econômicos dos dois presidenciáveis, Bolsonaro e Haddad. O primeiro passo é a gente conseguir entender em que cenário mundial nós estamos. Explico por que eu vou falar isso. É muito bom fazer um piquenique, mas é péssimo fazer um piquenique em dia de chuva. Logo, eu preciso saber como está lá fora antes de pensar o que eu vou fazer aqui dentro. O FMI lançou uma cartilha anteontem, dizendo o seguinte: nós temos grandes problemas do ponto de vista estrutural no mundo, guerras comerciais, aumento de juros, e isso vai dificultar em muito os países emergentes. E isso tem a ver com a capacidade que o país tem de se autogerenciar. É importante lembrar que o Brasil tem alguns pontos positivos e negativos. O nosso alto endividamento é um deles, mas ao mesmo tempo a grande reserva cambial é uma parte boa. Observem os mapas. Esse é a Argentina, que tinha 4 meses de reserva, já teve ataque especulativo. A Turquia tinha pouco mais de 5 meses, sofreu um ataque. Me arrisco a dizer que o próximo a sofrer um ataque nesse ano vai ser o México, mas nós temos 11 meses de reserva. O ponto é o seguinte: sem grandes problemas internos, nós vamos conseguir passar esse período de ciclo econômico baixo no mundo. O mundo vai crescer pouco, nós vamos ter aumento de juros e vai haver pelo menos aí 2 a 3 anos de uma recessão mundial. Esse é um ponto. Nosso mercado interno nos ajuda, nossas reservas são confortáveis e, infelizmente, o Brasil é um país muito fechado. Isso também vai nos ajudar a passar por essa crise. Nosso tendão de Aquiles é a nossa dívida, tá? Esse ano vai passar de 84% do PIB, provavelmente 2019 no mesmo ritmo vai chegar a 90% e o FMI falou assim, lá em 2023 o Brasil vai ter 98% da sua dívida. Em outras palavras, tudo que a gente produzir de riqueza no país não vai ser quase equivalente à dívida que nós temos externa. Feito esse cenário, sabendo que nossos coleguinhas emergentes já rodaram, alguns vão rodar e a gente talvez não, vamos começar a analisar o plano de cada um. Primeiro ponto, o vídeo vai ser um pouquinho mais longo, todo mundo está percebendo, e o segundo é que vou colocar na descrição da onde eu tirei as informações de um e de outro. Não foi de site de partido, não foi nada, foi do TSE que tem lá plano de governo. Eu fui lá na parte econômica, separei, li e estou fazendo os comentários, tudo bem? Vamos lá. Eu vou ler algumas coisas só para não se perder e não ser leviano. Vamos falar primeiro do plano do Haddad. Ele está falando em retomar imediatamente as obras paradas, investimentos da Petrobras e retomar o programa Minha Casa Minha Vida. Esses 3 pontos partem de investimentos públicos. Isso já leva a crer que, de alguma maneira, eu vou ter um aumento da dívida pública, ou um aumento de impostos, ou uma redução de gastos em outra coisa. Aqui, basicamente, obra é infraestrutura, Petrobras é investimento em infraestrutura e produção, programa Minha Casa Minha Vida é produção. Isso quer dizer que, se tirar dinheiro de outro lugar, não vai ser dessas áreas. Se for arrumar dinheiro, normalmente ele vai ser de novos impostos. Fala em um outro ponto interessante, que é o atendimento das necessidades da população. Isso é verdade, a gente tem 16 milhões de miseráveis no país, isso precisa ser resolvido. Um outro ponto que ele fala é a Política Nacional de Desenvolvimento Regional e Territorial. De alguma maneira, eles estão dizendo que vão descentralizar. O quê? Vão descentralizar as decisões econômicas. Pelo menos isso está no plano. Marcos regulatórios de governanças territoriais. Isso é muito bom. O único problema é que ele fala de onde vem o financiamento BNDES, Caixa e Banco do Brasil. De novo, aumento da dívida pública.
elaboração de um novo estatuto do trabalho. Aí eu vou juntar algumas coisas só para deixar claro. Aí fala implementação da inclusão produtiva nas redes de desenvolvimento socioeconômicas, manutenção da política e valorização do trabalho mínimo, promover ampla condições das necessidades da redução de jornada de trabalho. Isso é um ponto complicado. É ótimo eu, trabalhador, começar a trabalhar menos. É péssimo para o país ter, de alguma maneira, trabalhadores pouco produtivos. O que existe de comum nesses emergentes que sofreram ataques? A mesma coisa que a nossa. A nossa produtividade média de um trabalhador é muito mais baixa do que a média mundial. Se eu aumentar o salário e diminuir o tempo de trabalho, talvez nós tenhamos grandes problemas. E aqui termina com uma coisa que me assusta um pouco, mas vale a pena entender. Na verdade, o plano não deixa claro, mas ele tem um tópico chamado assim: câmbio competitivo e menos volátil. Câmbio competitivo, se for a base para a exportação, eu estou dizendo o dólar vai valorizar e o nosso real vai desvalorizar, para o país ser mais competitivo. Se eu falo câmbio competitivo com a base, a matriz de consumo, que foi o que foi feito no governo do PT, nós estamos falando um câmbio valorizado para aumentar o valor de compra do consumidor. Depende do seu ponto de vista, vai ter economistas que vão dizer que está certo, outros vão dizer que está errado, mas o que me deixa preocupado é menos volátil. Intervenção do Estado no câmbio. Isso, do ponto de vista econômico, vai dar errado. O último item que é colocado ali, que eu já peço isso para tentar juntar com o do Bolsonaro, que parece um copia e cola dos dois. Primeiro, tributações e dividendos federais e gradualmente entrar no IVA. E reindustrialização do desenvolvimento nacional. Esses dois tópicos tem nos dois planos de governo. Primeira coisa que eu tenho que dizer, quando eu coloco um IVA federal, eu estou dizendo que acaba a competição entre estados e municípios e, pensando como é o Brasil, nós vamos ter aumento de imposto para todo mundo. Está errado. Reindustrialização do desenvolvimento nacional. Nós estamos dizendo, vamos valorizar as indústrias que têm dentro do Brasil. Nós temos que valorizar as empresas que tem dentro do Brasil que são boas e não que são ruins. Os dois planos pregam exatamente a mesma coisa. Acabar com a competição entre estados e acabar com a competição das empresas com o resto do mundo. Tirar o Brasil das cadeias produtivas globais significa voltar aos anos 70. Professor, os anos 70 foi bom, o PIB cresceu bastante. É verdade. E os anos 80 a gente pagou todo o crescimento dos anos 70. Os dois planos de governo são nacionalistas e isso me preocupa muito. Mas vamos passar agora para o Bolsonaro, a outra parte que é diferente da do Haddad. Diminuição dos desmobilização de ativos públicos, reduzindo a dívida em até 20%. Isso tenta contrapor aquele relatório do FMI. E com isso vai ter a redução da dívida a longo prazo. Simplificação e eliminação de tributos e deixar eles federais, é o que eu já falei, o Haddad também fala isso, e isso é péssimo. Eu precisaria ter um imposto federal, um imposto estadual e um imposto municipal. Isso obrigaria os agentes públicos a gerenciar melhor o nosso dinheiro e poder competir entre eles para atrair mais ou menos empresas. Colocando tudo federal, a coisa que um prefeito, um governador vai falar, eu até gostaria, mas a culpa não é minha. Está errado. Outra coisa, desenvolvimento e fortalecimento do mercado de capitais, aí ele está dizendo a mesma coisa que o Haddad falou, ele só diverge um pouquinho da forma com que ele vai fazer. Esse impulsionamento da tal indústria 4.0, que os dois pregam exatamente a mesma coisa, ele dá a entender, não escreve de uma maneira formal, que nós vamos ter teremos investimentos privados para isso
e do Haddad ele fala que teremos investimentos públicos para isso. Basicamente, um fala que o Estado tem que fazer, o outro fala que a iniciativa privada tem que fazer, e eles dizem que vão fazer a mesma coisa: fechar o Brasil, deixar a gente fora das cadeias produtivas e de alguma maneira melhorar a qualidade de vida dentro do país. Agora, para terminar, eu coloco esse mapazinho aqui. Esse mapa é o nosso mapa de IDH. Só para entender, o IDH, quanto mais vermelhinho, mais baixo é, né? Pior a qualidade de vida. Quanto mais próximo do azul, melhor é. E nós temos uma diferença gritante entre o sul do país e o norte do país. No plano de governo que o Haddad propõe, ele fala: eu vou endividar, fazer um novo voo de galinha e vou melhorar a qualidade de vida das pessoas. No plano de governo do Bolsonaro, ele fala: nós vamos reduzir o tamanho do Estado e nós vamos, de alguma maneira, melhorar as condições de vida das pessoas. Os dois estão falando a mesma coisa? Sim, para públicos diferentes. Um está falando para o sul do país, a votação dele foi melhor aqui. Um está falando para o Nordeste, a votação dele foi melhor lá. E a grande verdade, ninguém está falando pelo país. Existe uma coisa muito séria. Nós teremos, e aí uma previsão relacionando o que o FM disse, o que os planos estão dizendo. Independente dos dois, eu fecho o vídeo para tentar mostrar o seguinte. Primeiro, que as pessoas deveriam pensar no país entre gerações. Nós não podemos pensar no dia de amanhã, nós devemos pensar nos próximos anos, para os filhos e jovens. Isso não vem acontecendo, isso não é o discurso de nenhum deles. O outro ponto é que esse problema tem que ser tratado de duas formas. A primeira não é criticar aquele que precisa jantar hoje à noite, porque ele precisa jantar. E ele vota consciente dessa forma, dizendo que esse dinheiro vai me ajudar a jantar. E o outro está falando que está cansado de pagar imposto e ter que ter escola privada, plano de saúde, etc. A única forma de a gente conseguir mudar essa história de verdade seria ter um plano de médio prazo. Nenhum dos dois aponta a isso. Professor, mas qual a sua posição? Do ponto de vista econômico e da minha classe social, naturalmente, entre esses dois planos, eu escolheria do Bolsonaro, porque vai me beneficiar a longo prazo e no curto prazo eu consigo almoçar e jantar. As outras pessoas que não têm essa condição vão pensar diferente. Como vamos quebrar esse ciclo? Eu vou falar na semana que vem, quando a gente falar de educação, eu vou analisar a questão da educação dos dois planos de governo. Espero ter ajudado. Obrigado, gente. Até mais.